eu dirigi já uma vez só, quando eu estava fazendo faculdade lá na Sorbonne, em Paris, porque o meu mestrado foi em cima das peças do Plínio Marcos, que foi um autor muito importante, né? Um autor de Santos, um autor, assim, que é um clássico hoje em dia, assim, no Brasil, né? Como eu fiz o meu mestrado em cima das peças dele, eu tinha traduzido uma das peças e acabei dirigindo. Mas a minha única direção foi em Paris. Recentemente também dirigi com um grupo de mulheres com mais de 60 anos, são muito queridas. Depois também posso falar desse projeto. Claro. Mas, e agora eu vou dar um gole. Sim. Quando você dá o gole, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que você fez Muito bom. Você se formou lá, né, em Paris. Sim. E você dirigiu uma peça lá. Eu ouço muito o pessoal falar que lá é muito diferente daqui, os costumes. Até o pessoal que faz stand-up fala assim, a piada que a gente conta aqui não é a que a gente conta lá. Sim. Tem aquele Poucabanes, né, que ele é de Paris. E ele fala, a piada que eu conto aqui não dá para contar lá, porque o francês não ri, não vai rir, não. né? Então, eu imagino, para fazer uma peça também deve ter essas diferenças. Quais diferenças teriam, assim, que Ótima você pergunta. tenha visto? Então, foi muito boa essa pergunta, porque, assim, na França, o que eles conhecem mais do teatro brasileiro, para falar a verdade, o que eles conhecem mesmo é Nelson Rodrigues. Ah, tá. Né? Vixe, justo Nelson Rodrigues. Então, mas eles acham super interessante, mas eu percebo que eles não entendem tudo. Porque, primeiro, né, no Nelson Rodrigues tem a questão familiar. Sim. Uma família muito, assim... não é questão de ser unida, né? Porque no Nelson Rodrigues mostra a loucura da família, né? Não mostra o lado bom da família. Mostra os podres, Mostra que a gente os estava até podres. conversando agora há pouco, né? Quando a gente escreve ou vai fazer teatro, a gente vai mostrar o lado mais picante da vida, não vai mostrar o lado morno, né? Ninguém quer ver isso, tudo né? bonitinho, algo polêmico, né? Que ninguém fala da família. Sim, fala. a gente não vai assistir um filme ou uma série pra ver a vida pacata, né? Não. Você quer ver... Quer dizer, eu não, né? Mas o crime, o povo gosta muito de crime, essas coisas. Mistério, crime, o pessoal gosta dessas coisas. Então, o Nelson Rodrigues vai pro lado meio podre da família. Meio? Você tá sendo boazinha. Pois Só um pouquinho. Pra não falar mal, né? Mas assim, a relação familiar na França é diferente. E o que eu percebi, assim, que eles não conheciam, né, o Plínio Marcos, eu falei, uma oportunidade de trazer um autor brasileiro para a França, porque na hora de fazer um mestrado, você falou assim, o que eu vou abordar, né? Você tem muita coisa. Até as referências também, né? Como que você vai fazer para levar essa referência para lá, para uma outra cultura, Também. E daí, assim, eu falei, vai ser muito interessante também dirigir e ver a reação do público. Então, por isso que eu achei muito boa a sua pergunta. Porque eu achei, assim, eu ficava olhando eles ficavam, assim, impactados olhando a cena. Quase não respirava. E eu achei que tinha mais compreensão do que a obra do Nelson. Porque tem todo um cinema francês que trata sobre a marginalidade. Tem já um histórico, assim, para eles. Eles se interessam. Eles têm menos marginalidade do que a gente, eu acho, né? Do que no Brasil. Mas é um tema que interessa a eles. Então, tinha um interesse muito grande. Eles têm problema com a imigração, né? Muito problema com a imigração e pessoas que nasceram lá, que são filhos de imigrantes. Sim, que são franceses, mas são filhos de imigrantes. Esse é o maior problema. Que não se encaixa em nenhum lado nem outro. Eu li sobre isso, acho que a semana passada. É muito cruel. Sim. Então é De complicado. certa forma conecta, né? Com algumas coisas nossas aqui também, para eles lá, né? Sim, e daí deu essa conexão. Só eles não entendiam, porque foi uma peça chamada Mancha Roxa, que passa num presídio feminino. E na época existiam ainda as celas especiais, que isso já foi derrubado, né? Eu soube há pouco tempo. E isso era uma coisa, assim, que eu tive que explicar no programa da peça. Por que tinha uma menina da FEBEM ali dentro e por que isso causava conflito junto com uma advogada, com uma... eu acho que era uma advogada, uma professora. Por que isso causava conflito, né? Porque eles não têm essa diferença, né, numa cela. Sim. Porque isso não... Era uma cela especial, então por que essa menina estava ali dentro? Qual era o problema, né? Qual era o suborno que tinha acontecido? Você tinha que explicar o contexto, o problema é que tinha que explicar. Daí essas traduções, né? Além da tradução da língua, tem outras traduções. Mas eu sentia que tinha muito mais, assim, compreensão. Entendi. Agora, assim, eu não gosto muito de filme francês. Tá. Por que eu não gosto? Porque eu acho muito parado. Sim, eu não gosto de coisa parada. Então, por exemplo, teve aquela série alemã que era... como é o que Dark?
Dark. Aham. Que no começo ela era super legal, mas os últimos capítulos parecia filme francês. Você Aí achou? eu assisti até o final porque era super interessante a história e tal, e eu queria... Mas Você cansativo. já começou a assistir, né? Tipo, quero saber eram o os final, últimos, né? eram os últimos. Difícil não ver até o fim, né? Cansativo. E todos os filmes franceses que eu assisto são cansativos. Por que eu tô Sim. falando isso? Eu queria saber se o teatro francês também é assim, lento. Que o nosso tá. é muito agitado. O nosso teatro é Sim. dinâmico, Aham. né? Por que lá é agitado ou é mais lento também? Aquela história de um ficar olhando pro outro enquanto pensa. Existe isso também. É. Tem uma outra pegada, né? Eu acho que, assim, a diferença mais, assim, impactante que a gente percebe de cara é que no teatro francês tem muito mais falas. As falas são muito mais compridas. Tanto que eu trouxe muita peça francesa. Essa peça que eu estou fazendo agora, O Pai, que é o do Florian Zeller, né? Que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. O Anthony Hopkins ganhou o Oscar como melhor ator, né? Que é o Meu Pai, que tá na Netflix, né? Mas foi antes, né? Tem falas curtas. Isso é muito raro no teatro francês. O teatro francês, normalmente, são falas longas, porque eles têm uma tradição de um teatro para escutar. Eles amam ler, então eles adoram ver, por exemplo, brincadeiras com as palavras, mudanças de sintaxe, toda uma brincadeira com a palavra, com a poesia, eles né? Eles cultuam muito a língua deles, né? Cultuam demais, exatamente. Porque eles não são, assim, de chegar e ser xenófobos, né? De chegar e falar assim, você é estrangeiro. Mas na língua, eles são terríveis. Eles te corrigem. Você vai na padaria, eles te corrigem. Nossa, né? eu ia estar ferrado lá. Eu tô estudando francês. Eu tô apanhando, assim, sabe? Tô apanhando muito. Eu saio de olho roxo quando eu tô estudando. Porque, assim, eles escrevem de um jeito e falam do outro, né? Isso é também complicadíssimo. tem isso. Eu até ia perguntar, você fala francês? Eu falo francês. Fluentemente? Fluentemente. Eu posso morrer de inveja? Pode fazer aulas também comigo. Que legal. Porque eu tô apanhando um monte, né, da língua francesa. Então ia ser corrigido o tempo todo. Vai ser corrigido. Acho que até na série, né, eu até citei séries, na Emily em Paris, tem essa piada, que a menina vai na padaria, mas é exatamente isso. Você vai e eles te corrigem o sotaque. Eles acham que o sotaque você está falando errado. Até se você vai com uma outra língua, por exemplo, se você falar em inglês, mesmo que você fale fluente, você vai falando no inglês, eles também ficam com um certo... não entenderam, né? Ficam ressabiados. Hoje eles estão um pouco mais simpáticos. O que pode ser muito chato é você estar falando francês, com sotaque, tá falando perfeito, e eles virem com inglês. Eles falam assim, tá querendo dizer que eu não tô falando, né? Mas voltando ao teatro, acho que tem isso. Então, eles têm uma poesia da palavra, que eles amam ouvir isso, e a gente gosta de falas curtas, a gente gosta, como tem na peça do Plínio, né? Que é o embate, a gente sentir a reação do ator, sentir a questão emocional. Eles não têm, eu acho que a emotividade tão aflorada. Eu acho que, assim, o francês, se também ele é muito emotivo, é um pouco falta de educação, entendeu? Os seus problemas... Ele é mais frio. É mais frio. Eu lembro que quando eu morava na França, eu assisti um filme do Almodóvar, e eu fiquei surpresa, eu tinha esquecido, que acho que era A Má Educação. Como é muito mais emotivo, né, o latino, né? Não que o francês não seja, né? Mas a gente é muito mais emotivo, né? Caloroso, né?